Epílogo. Perotti, o líder do time de aventureiros Tenrou, que era classificado com Mithril, abriu as portas para a guilda dos aventureiros. Os aventureiros olharam para ele com admiração. Perotti estava acostumado com esse tipo de coisa. No entanto, a recepção parecia mais moderada do que há um mês. Bem, isso não pode ser evitado. Ele voltou seus olhos para o quadro de avisos. Infelizmente, quase não houve pedidos de classificação de Mithril. Certo, trabalhos que apenas aventureiros com classificação de Mithril podiam fazer eram muito raros. No entanto, a razão para essa escassez de pedidos não era porque havia poucos deles para começar, mas porque havia um aventureiro que poderia atender rapidamente aos pedidos de nível de Mithril e acima. Momon-san, em Perotti parecia estar reclamando quando disse aquele nome. Cerca de um mês atrás, aquele homem matou um poderoso vampiro. Ele não testemunhou pessoalmente aquela batalha intensa, mas pode-se imaginar o que aconteceu depois de ver os restos daquele campo de batalha. Portanto, ele não ficou surpreso ao saber que Kraugra, uma equipe de aventureiros do mesmo nível que a de Perotti, havia sido aniquilada no fogo cruzado. Não, qualquer um que se juntou a essa batalha teria sido morto com certeza. A explosão do cristal mágico havia queimado a Terra Negra e até reduzido alguns lugares a um deserto. O surpreendente era que isso tinha que ser feito para derrotar aquele vampiro. E então? Eles sobreviveram. Eles não apenas sobreviveram, mas conquistaram a vitória. Era natural para Perotti considerar essas pessoas, que haviam retornado em segurança de uma batalha com um vampiro, um monstro que o próprio Perotti não conseguiu derrotar, como monstros ainda maiores. A mudança em seu tom de agora era porque Momon era poderoso o suficiente para atrair o respeito dele. Enquanto estava fantasiando sobre esse tipo de poder absoluto, ele ouviu o som da porta se abrindo. Uma onda de comoção varreu a guilda como uma rajada de vento. Perotti entendeu vagamente o motivo daquela perturbação e voltou os olhos com a mesma reação de todos. Lá, ele viu a pessoa que estava esperando. Era o assunto da cidade, o herói negro, Momon. Ele tinha duas grandes espadas nas costas e uma linda garota atrás dele. Há muito adamantite na frente de sua armadura. Quanto custou, afinal? O apelido de herói negro veio daquela armadura incrivelmente high-end, que tinha sido fortemente danificada quando ele voltou daquele campo de batalha. Naquela época, havia queimaduras e marcas de garras em todos os lugares, mas agora aquela armadura estava intocada. Brilhava intensamente sob os raios do sol. Este foi o resultado dos esforços combinados de cada lançador de magia na Guilda dos Magos se unindo para repará-la. Em seu pescoço estava pendurada uma placa de metal, que pertencia a uma lenda viva, um objeto de adoração para os aventureiros, o trunfo da humanidade que os protegeria de serem devastados pelas poderosas raças do mundo, uma placa de adamantita. Suas realizações há muito ultrapassavam as da categoria Orixalcum, e nunca houve uma delas em Irrantel antes. E agora, esse indivíduo, famoso em canções e histórias, apareceu diante deles, levando o clã de aventureiros ao frenesi. A terceira equipe de aventureiros inflexíveis do reino. Deve ser o Momon herói das trevas, certo? E atrás dele está a linda princesa, Nabi. Os rumores estavam certos sobre sua aparência. Sabe, eles dizem que ele foi o responsável por queimar aquela faixa de floresta. Aparentemente, ele fez isso com algum tipo de arte marcial. De jeito nenhum, como isso poderia ser? Se ele pudesse usar artes marciais para queimar, isso não significaria que ele não é mais humano? Ele deveria ser uma das poucas pessoas que poderia fazer isso, certo? Aventureiros com classificação adamantite são aqueles que definem o pico de poder. Eu não ficaria surpreso se as pessoas o chamassem de classificação adamantita das fileiras adamantitas. Momon avançou calmamente para o balcão sob esses olhares de adoração. Os aventureiros conversando com as recepcionistas da guilda abriram caminho para os aventureiros mais bem colocados, e em seus rostos havia respeito e medo. Momon despreocupadamente se dirigiu à recepcionista. Nossa tarefa está completa. Ajude-nos a ficar de olho em qualquer novo trabalho. Os olhos da recepcionista da guilda se arregalaram, mas eles voltaram à sua forma normal imediatamente. Perotti sabia por que seus olhos se arregalaram. A tarefa que Momon havia aceitado era uma que mesmo aventureiros com classificação de Mithril teriam problemas para realizar, e que levaria um bom tempo para ser concluída. No entanto, Momon e seu parceiro haviam resolvido com facilidade. Na verdade, ele poderia concluir até mesmo missões classificadas com Mithril com facilidade.
Isso era de se esperar, porque esses eram os talentos dos aventureiros mais graduados. Não sobrou nenhum trabalho para nós. Perote deixou escapar esse resmungo, mas é claro que ele não quis dizer isso de verdade. Qualquer um que pudesse alcançar a categoria de Mithril teria ganhado dinheiro suficiente para se aposentar e viver no luxo pelo resto de suas vidas. Portanto, qualquer pessoa que continuou a se aventurar depois disso deve ter tido uma razão para isso além do dinheiro. Ah, Momon-sama. Lamento muito, mas não temos nenhum outro trabalho para você, Momon-sama. Por favor, nos perdoe. A recepcionista levantou-se e fez uma profunda reverência a ele. É assim mesmo. Momon parecia prestes a dizer mais alguma coisa, mas então congelou no meio do caminho. Vários segundos depois, ele falou novamente. Entendo. Isso é bom, porque acabei de me lembrar de algo que tinha que fazer. Voltarei para a pousada. Se houver alguma coisa, me procure lá. Você sabe onde estou hospedado? Eu faço. É o Shining Gold Pavilion? Ainz acenou com a cabeça, então floresceu sua capa carmesim enquanto ele se virava e se afastava. Perote tinha ouvido o som de Momon falando ao seu lado, mas como sua voz era muito baixa, Perote não conseguiu decifrar os detalhes. O que Perote não conseguiu ouvir foi a ordem de Ainz para seus subordinados distantes para demonstrar seu poder militar incomparável. Ordene que Gargantua saia e convoque a vítima também. Assim que Cocytus retornar, testemunharemos um evento raro, todos os guardiões do andar sairão como um só.